Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje nós estamos aqui prestes a vocês escutarem um episódio sensacional, o episódio número 6 do Dr. Talks, uma realização Nós Tentantes Projeto de Vida com patrocínio da Merck Brasil. Estamos hoje aqui muito felizes porque estou com a doutora Ângela Dávila, da Embryos, lá de Bento Gonçalves, daqui do Rio Grande do Sul, onde nós vamos falar sobre ovodoação e ovorecepção. Duas mulheres apaixonadas pelo tema. Não tem como esse nosso episódio não ser maravilhoso, porque nós vamos fazer um episódio onde envolve amor, esperança, possibilidades e generosidade. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Karina? Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui contigo, falando desse tema que eu amo também. Adoro falar sobre ovo doação e ovo recepção, porque é como tu sempre diz, ovo doação e ovo recepção é um ato de generosidade, é uma troca, né? Uma troca de amor e é a oportunidade em que duas mulheres, duas famílias é, têm de realizarem os seus sonhos, né? Então, para mim, realmente, a ovo-recepção, se eu pudesse, né? Se eu tivesse que escolher um tratamento, eu te diria com certeza que a ovo-doação e a ovo-recepção é realmente o tratamento que mais me dá prazer em trabalhar, por vários motivos, né? Porque é um movimento que a gente enxerga, não só a gente enxerga o movimento da doadora, a gente enxerga um movimento da receptora, e quando eu falo um movimento, é um movimento de autoconhecimento, de, de abertura a novas oportunidades, de desprendimento de coisas que interessam menos, e para a gente conseguir entender e compreender e aceitar e conseguir dividir o que importa realmente na vida, a gente precisa ter maturidade, né? E claro, essa maturidade muitas vezes vem com o sofrimento, mas quando essa aceitação aparece, é libertador, né? É libertador, porque eu não preciso da minha carga genética para trazer o meu filho, né? Muitas reflexões a gente É, poderia, em cima somente dessa tua primeira fala, começar o nosso vídeo. é. É libertador, realmente. A doutora Ângela, ela é médica da reprodução humana, ela é diretora da Embryos, né, Centro de Reprodução Assistida, e uma pessoa ímpar, né, porque uma sensibilidade muito grande, e eu acho que é esse acolhimento que faz toda a diferença, principalmente para a ovodoação, a ovorecepção, né? Esse acolhimento, essa mão que que vocês estendem e que a gente segura, que às vezes dá uma escapadinha e a gente vai lá e resgata novamente, porque como você falou, é um desprendimento, né? E é uma troca. Estou toda arrepiada aqui, só de falar. Imagina, né? Tu que viveu tudo isso, né? É uma coisa surreal, assim, esse tratamento. Eu chamo ele de uma linda forma de gerar amor, né? Não Uhum, tem como não falar sobre gerar amor. E existem várias possibilidades, várias formas de gerar esse amor além, mas muito além do DNA, né? uhum. Então, eu queria que você, doutora, com a tua linguagem, que é de fácil acesso, de fácil entendimento, falasse um pouco como funciona o processo de ovodoação no Brasil e ovorecepção, primeiramente, né? Para quem Uhum. não tá, quem ainda não está familiarizado, entender um pouquinho melhor. Então, eu acho que antes, né, tu me perguntaste sobre como funciona a ovo-doação e a ovo-recepção no Brasil. É fundamental que a gente fale, então, de quais são as normas, as regras, né, que a gente precisa seguir. Os serviços de reprodução precisam seguir, que são as normas regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina e pela Vigilância Sanitária. Então, hoje no Brasil, a ovo-recepção, a ovo-doação, ela é permitida desde que se preencham alguns critérios, falando das doadoras. Essas doadoras devem ter, no máximo, 37 anos,
pesquisa de infecções negativas, pesquisa de doenças sexualmente transmissíveis negativas, análise genética através do cariótipo e pesquisa da hemoglobina S também negativas. Essas são basicamente não ter doenças crônicas, né? Não ter doenças que possam trazer, cuja estimulação da ovulação possa trazer prejuízo para a saúde dela. E essas são as normas, digamos assim, que todos os serviços de reprodução precisam seguir. É claro que, espraiando um pouquinho essas normas, né, ou cada centro pode ter, sim, critérios que considerem adequado excluir ou incluir uma paciente num programa de ovo doação, né? Então, por exemplo, na nossa clínica, a gente determinou que a doação não deve extrapolar os 35 anos. Por que isso? Porque apesar da gente ainda ter uma taxa de gravidez boa, com 36 e 37 anos, a gente sabe que quando a gente fala sobre isso, a gente está falando de uma população em geral. E um dos questionamentos que eu tenho certeza que tu vai me fazer, que a gente pode deixar para continuar depois, é sobre e quando a ovo doação não dá certo, né? Então, eu já vou pegar um gancho com aquilo que eu vou te justificar agora, por que que nós na clínica a gente decidiu que o limite é 35. Porque quando uma paciente, um casal opta pela ovodoação e está abrindo mão do seu óvulo, dois pensamentos, né, vêm à cabeça, fora todos os outros, né, mas do ponto de vista técnico, dois pensamentos vêm à cabeça da paciente ou do casal. Primeiro, se eu vou para uma ovodoação, é porque realmente eu estou na expectativa de ter uma taxa de gravidez, uma taxa de sucesso mais alta do que aquela com o meu óvulo. Claro, Uhum. entendemos que a taxa de sucesso de um tratamento de reprodução, mesmo falando de ovodoação, não está na dependência exclusivamente do óvulo. Vai estar na dependência também da qualidade seminal, da qualidade do preparo do endométrio e outras situações. Mas quando a paciente vai para a ovodoação, ela tem uma expectativa muito alta, né? E a outra questão que eu entendo é que sempre que a gente vai oferecer um tratamento, a gente precisa também pensar nos impactos emocionais para esse casal. No momento que um casal decide que vai para ovo recepção, que vai receber um óvulo doado, ele está indo, sim, pensando que ele vai ter uma taxa de sucesso mais alta, mas tem algo mais profundo ali, inconsciente, que é: eu tô indo para minha última possibilidade. Então, se eu não engravidar nesse tipo de tratamento, eu não vou conseguir de nenhum jeito. E tu provavelmente sabe disso também, que não é assim, que não engravidar na primeira transferência com um embrião oriundo de ovodoação ou não engravidar num tratamento de ovodoação com a sua primeira doadora não é sinônimo de que nunca vai conseguir, mas inconscientemente isso tem um peso muito grande, tem um negativo com a ovodoação. Porque vem qual o pensamento? Nem com óvulo doado eu consigo. Nunca passa pela cabeça da receptora, será que a minha doadora tinha realmente um óvulo que era competente? Ou será que talvez eu não me encaixei nos 40% que não engravidam e que é fisiológico de um óvulo com menos de 35 anos não produzir um embrião euploide, né? Então, quando eu estendo dos 35 aos 37, eu estou dando mais margem para isso. Então, na nossa clínica, um dos critérios que a gente modificou, e claro, eu posso modificar esse critério por ser uma opção nossa, desde que ele não infrinja o que o conselho determine a vigilância, né? Então, a nossa ovo doação é até 35, tá? A outra coisa que no Brasil não é determinado, né, na vigilância nem no conselho, é número mínimo de óvulos. O número mínimo de óvulos, ele deve ser determinado pela estatística, chance por número de óvulos de eu ter um embrião euploide, né? Que
Com 35 anos, teoricamente, a cada quatro óvulos, desculpa, eu devo ter um embrião euploide, né? Porque se com 4 óvulos eu tenho 2 blastocistos, em média, a cada 2 blastocistos com menos de 35 anos eu devo ter um euploide, né? Mas esse número, ele pode ser um pouco justo. Então, vão haver clínicas que vão determinar um número mínimo. Então, nós lá da clínica, o que que a gente determinou? Baseado nos nossos resultados, sabendo que com pelo menos 6 óvulos, eu vou ter uma taxa de gravidez cumulativa de mais ou menos 75 a 80%, utilizando todos os embriões ao longo do processo. Então, a gente determinou que é no mínimo 6. Pode ser que a receptora ganhe mais do que isso, né? Sim. A nossa doadora não pode ser obesa, né? Nem ter endometriose grave. Obviamente, deve ter uma boa reserva ovariana e estar disposta abertamente, digamos assim, a ser doadora de óvulos. A doadora de óvulos se fala muito da complexidade da aceitação de receber óvulo. Mas eu tenho mais um adendo para fazer. Nem toda mulher pode ser doadora de óvulos. Não do ponto de vista clínico ou técnico. Emocional, nem toda mulher pode ser doadora de óvulos. Então, eu já tive pacientes que procuraram a clínica com 28, 29 anos e na conversa, no discurso, para mim ficou claro. Era melhor que essa mulher parasse, ficasse 2, 3 anos se organizando financeiramente e não fosse doadora, porque ela não ia perder tanto com o avançar da idade, do que ela ser doadora com 28, 29 anos, porque ela não tem condição de aceitar a ovodoação. Estou falando de que tipo de paciente? Aquela paciente que está questionando, aquela paciente que está duvidando que a clínica possa escolher os melhores óvulos para receptora, aquela paciente que tem dificuldade de entender que eventualmente eu vou estimular óvulo e que pode vir menos do que eu estou imaginando, ela precisa entender esse processo, né? Então, assim, existem critérios determinados pelo conselho e pela vigilância, existem critérios que são determinados pela clínica. Qual é a mulher que pode ser doadora de óvulos, né? Então, com esse perfil, com essas características, e a modalidade, digamos assim, de ovodoação pode ser a ovodoação compartilhada, onde eu estimulo a ovulação de uma mulher que preenche critérios para ser doadora de óvulos, e eu determino, em geral, funciona assim: metade dos óvulos para a doadora e metade dos óvulos para a receptora. Então, Na nossa clínica, se der um número ímpar, vai para a fica doadora. pra doadora. Fica para doadora, tá? E na nossa clínica, para ser doadora compartilhada, tem que coletar pelo menos 12 óvulos maduros. A outra modalidade é a ovodoação altruísta. A gente chama, na verdade, assim, nós adotamos esse nome na clínica, que quer dizer, eu vou fazer uma estimulação da ovulação para doar óvulos, mas eu não estou prevendo óvulos para utilizar no meu tratamento nesta coleta. Então, eu estimulo a ovulação com o simples objetivo de doar, não vou fazer uma fertilização, e eu posso estar doando para ter benefício no meu tratamento, na minha próxima coleta, ou eu posso estar doando para reverter esse benefício que vai entrar na clínica para dar para alguém das minhas relações. Por exemplo, a minha irmã precisa fazer uma fertilização, mas ela tem 37 anos, não pode ser doadora e eu tenho 32. Eu dou de forma anônima e o benefício financeiro que entraria para mim, como eu não quero ter filhos, eu reverto para minha irmã. Então a minha irmã acaba sendo ajudada. A outra modalidade de ovodoação é a ovodoação familiar, que desde 2022 é permitida, né? Em que uma doadora familiar pode doar óvulos para sua familiar, familiar de até quarto grau, desde que não haja consanguinidade com o companheiro, né, que vai fornecer o sêmen. Então, por exemplo, a irmã a cunhada da receptora
Se for irmã do marido, não pode ser doadora familiar, né? Então, isso não, uma prima do marido não pode ser uma doadora familiar, tá? E a quarta modalidade é a ovodoação através da importação de óvulos, né? Então, como no Brasil não se tem autorização para ter um banco de óvulos, assim como se tem banco de sêmen, hoje, a vigilância sanitária já permite, obviamente, com empresas que estão autorizadas, a fazer a importação de óvulos congelados de outros países. E vem cá, bom, a gente já viu várias possibilidades, né? É bom a gente sempre pincelar aqui essas possibilidades, porque sempre a gente tem que trabalhar com a individualização, né? Então, sempre vai ter um caso que vai ser diferente do outro. Então, é muito fácil a gente dizer assim, ah, eu vou fazer ovo-doação, ovo-recepção. Não, vamos estudar os cenários e ver qual é o teu melhor, tua melhor indicação, né? A informação realmente é muito importante, porque às vezes uma família não sabe que mudou a lei, por exemplo, e que hoje a gente tem a doação parental, né? Que é essa que você recém explicou, que pode ser uma irmã, pode ser uma mãe, pode ser uma prima de Uhum, até quarto uhum. grau. Então, essa informação, ela precisa chegar, né, na casa das pessoas. Então, é muito importante a gente realmente falar bastante abertamente, cada vez mais, assim como eu acho que o congelamento de óvulos está sendo mais entendido um pouco, né? Então, a alva-doação é importante falarmos abertamente para saber aquele casal, aquela mulher, o que que melhor tem aí na reprodução assistida para esse caso, não é verdade? E essas indicações, para quem que é indicado essa forma de gerar amor, como eu chamo, esse tratamento? Então, essa pergunta ela é muito interessante, né? Porque assim, existe, se a gente for pensar em indicação absoluta, né? Quem é que precisa de ovo doação ou quando que a gente vai indicar ovo doação? Então, se a gente for assim pincelar e falar quais são as principais indicações, rapidamente a gente vai dizer, né? Então, uma paciente que tem menopausa precoce ou menopausa no tempo certo, uma paciente com idade mais avançada, acima de 43 anos, uma paciente, por que que eu disse isso? Porque uma de 42 ainda tem chance com o seu óvulo, uma paciente que fez várias tentativas com o seu óvulo e que não deu certo. Então, essas são as indicações mais óbvias, mas o que que eu acho que é importante a gente falar? Que às vezes a gente tem algumas indicações que elas estão escondidas, né? E que o médico ele precisa estar atento a essas indicações. Em que sentido? A gente não pode fazer um pré-julgamento de determinadas situações, né? Então, por exemplo, hoje eu atendi uma paciente de 41 anos com uma reserva ovariana de 2 folículos que veio para fazer a consulta comigo, para fazer a fertilização in vitro e aí esse casal, lá pelas tantas, ele me confessou, o marido, que ele estava, na verdade, fazendo uma pesquisa de preço, porque ele disse, doutora, a gente tem condição financeira para fazer um tratamento. Então, a gente precisa entender, a gente já foi em outra clínica, e eu preciso entender como é que funciona? E daí, quando eu estava discutindo, claro, o paciente nem sempre ele consegue absorver tudo que ele ouve na consulta, porque é uma consulta muito densa, cheia de informação nova, é um mundo completamente diferente, então muitas vezes ele pode não absorver. Mas o que ele trazia era que sobre taxa de gravidez não tinha sido comentado. E aí, eu conversando com eles, eu disse, tá, mas o que que vocês acreditam? Por exemplo, se eu fizer um tratamento em 10 Marias, exatamente como vocês, né? Maria, 41 anos, com 2 folículos de reserva. Vocês imaginam que quantas mulheres engravidam com 41 anos? Se eu fizer em 10? E aí a paciente disse, eu acho que umas 8 ou 9. Aí, deixei a conversa, né?
fluir. E aí, quando eu fui explicar sobre taxa de gravidez, eu falei que, na verdade, com 41 anos e 2 folículos de reserva, nós estávamos falando não das 9 que ela achava que ia engravidar, mas daquela uma que ela achou que não ia engravidar, era a única que ia engravidar. Porque com 2 folículos aos 41 anos, a taxa vai ser em torno de 10%, né? Uma em cada 10. E aí eles ficaram, né, surpresos, porque eles não tinham essa ideia. E aí, nesse casal, apesar dela ter 41 anos e nunca ter feito uma fertilização in vitro, eu disse para eles: é minha obrigação falar para vocês de um tratamento que talvez na maioria das vezes eu só fosse deixar para falar se não desse certo com o teu óvulo. Mas quem sou eu para dizer que tu prefere tentar com o teu óvulo numa chance de 10%, com o único dinheiro que tu tem para fazer um tratamento, que tu vai preferir isso a fazer um tratamento, provavelmente com o mesmo valor ou talvez um pouquinho mais, se fizer com análise genética vai dar a mesma coisa, mas com uma taxa de gravidez de 60%. Eu não posso julgar isso, então eu preciso te alertar disso agora, antes do negativo. Porque se vier um negativo, tu não vai ter mais condição de fazer. E eu não posso correr o risco de tu dizer, mas doutora, então por que que tu não me falou antes? Então, essa paciente, ela tem uma indicação formal de ovo doação? Não tem. Ela nunca tentou com o dela? Tu falaste agora uma coisa, mas assim, que eu me identifiquei muito, porque o fator emocional, claro, ninguém está aqui para dizer que, né, não é a coisa mais importante, principalmente porque a gente tem que viver o luto de se desprender da nossa carga genética. Exato, E tem um fator aqui que você falou muito, agora, que pesa muito e é um dos maiores impeditivos, que é o fator financeiro, né? exato, Então, esse fator financeiro, eu acho que na ovorecepção, tu, como bem colocaste, é fundamental ser avaliado, porque é exatamente isso. Se eu tenho mais 40 a mais e eu só tenho para uma, como que a gente vai administrar? Como é que a gente vai fazer duas, três, isso, quatro, né? exatamente, Então a ovorecepção ela vem para realmente trazer uma esperança maior, porque de 5% ou menos, que no caso eu tinha 43 no meu caso, né? Então era exato, menos de 5%, para 60, 65% era assim, como se eu tivesse tirado na Mega Sena, sabe? claro, Claro que exato, tem o fator que a gente não tem controle de 100%, tem como dar errado, sim, mas a gente abre um leque de uma tentativa com muito mais possibilidade de uma de chance de exato. viver em casa, né, doutora? Isso. Então, assim, na verdade, eu quis dar esse exemplo extremo, mas para dizer que, na verdade, quem tem indicação de ovo doação ou quem pode se beneficiar da ovo doação é qualquer mulher que for fazer uma contabilidade do tratamento dela e tiver uma chance menor do que 60%, Exato. 55%. Então, exemplo, se eu tiver com uma mulher com, exemplo, tá? Com 36 anos e que tem uma chance de gravidez com a sua reserva ovariana de 35, se ela quiser, ela pode fazer uma ovodoação. É claro que ela não vai fazer. É claro que ela não vai apostar num óvulo doado se ela ainda tem uma reserva que ela pode ter uma chance dela. Então, na verdade, se essa paciente de 36 anos, se ela quiser, porque isso vai aumentar um pouco a chance dela, ela tá autorizada, né? Ela tá autorizada, É, né? Então, e não esquecendo o casal homoafetivo masculino, né? E exato, esse tem que, perfeito. não tem outra maneira, enfim, ele Tem outra precisa de uma barriga maneira. solidária e precisa de um óvulo doado, Ex né? Bom, a gente está falando aqui das indicações, de como funciona e tal, mas agora a gente vai um pouquinho mais para a parte emocional, tá? Que o bicho pega aqui, né? Na Uhum, parte emocional. Então, assim, tem vários tipos de família, aquelas que dizem sim à recepção com olhos de gratidão rapidamente, outras demoram um pouco mais, e isso é muito individual também. A gente não está aqui para julgar nada nem ninguém, mas a gente precisa falar dessas inquietações, né? uhum. Porque
a gente traz a esperança, a gente está falando de possibilidades de amor, como eu falei anteriormente, de generosidade, mas também tem tudo isso, vem junto no pacote muitas inquietações, e a gente precisa reconhecer essas inquietações, essas dúvidas, a gente precisa dar voz aos nossos medos, né, e às nossas dores, a gente precisa autorizar esses sentimentos dentro da gente. Não é Uhum, fácil, né, eu vivi toda essa montanha-russa de sentimento, precisei de um apoio emocional, acho de extrema importância, principalmente na doação e recepção de gametas, seja femininos ou masculinos, mas a gente está aqui para também falar sobre essas inquietações com a doutora Ângela, que recebe esses casais nas clínicas e sabe também qual é o tipo de medo, qual é o tipo de insegurança, de ansiedade que chegam esses casais que precisam desse tratamento, né? A gente está falando aqui agora de das inquietações sobre vínculo afetivo com a criança, sabe? Essa perda do capital genético e também outros tantos, né? Se a criança vai se parecer comigo, se não vai, aí vem a culpa junto, né? Vem a privacidade ou não do casal, aquela coisa do segredo familiar. O que que tu me diz dessas inquietações que vêm no pacote e que precisam ser elaboradas, doutora? Bom, então assim, se eu for te enumerar, até por ordem de maior prevalência de quais são as inquietações, vou te falar uma coisa assim que é tão quem vai me ouvir talvez vai dizer assim, vai sentir isso como uma facada, sabe. Mas eu vou te dizer que a minha percepção é que a maior inquietação tem a ver com a perda do seu material genético, tem a ver com a impossibilidade do legado genético. Eu acho que essa é a principal dor, é ter que assumir que eu não vou passar essa carga genética para o meu filho, eu não tenho como perpetuar a minha a minha história, a história da minha mãe, a história do meu pai, a minha história. E claro que isso é uma coisa meio fantasiosa, né, porque a Total. gente sabe que o legado, ele não tem a ver com a genética, o legado tem a ver com aquilo que tu ensina e que tu dá de exemplo, e aquilo que tu vive com essa pessoa que vai ser o teu filho, né. O legado não tá aqui, né, esse não é um legado, o legado é aquilo que tu vive, né. Mas assim, isso então, por um lado, me deixa triste quando eu vejo isso, porque eu vejo que é uma amarra que é muito difícil das pessoas se desfazerem. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a principal dor. Ela diz: "Mas aí não vai ser com o meu óvulo?" Esse é o primeiro pensamento que bate ali. Poft. O segundo pensamento pode vir na segunda consulta que ela faz com o mesmo médico ou com o outro, porque em geral, quando ela recebe a indicação da ovodoação, a paciente pode sim sentir que aquilo ali não é o melhor caminho, ela quer ouvir a opinião de outro e muitas vezes ela quer ouvir a opinião de outro, porque ela quer ouvir, mas ela também pode estar querendo ouvir a opinião de outro, porque ela está procurando ouvir aquilo que ela quer ouvir. Não, ainda dá para tentar com o teu. Que dá, dá. Que dá, dá. Mas a que custo e com que chance? Uma em 10, uma em 15, uma em 30. Se for com 44 anos, é uma em 30 que vai conseguir. Talvez até menos, né? Então, eu acho que sim, que realmente a perda do material genético, não ser do meu óvulo, é a dor mais profunda quando se fala em ovorrecepção. É a mais difícil de superar. Depois dessa vem o medo de não ter uma semelhança física. Então, eu aceito não ter mais o meu material genético, o próximo passo para eu me preocupar é a semelhança física. Então, se não tiver os meus olhos,
se não tiver a minha cor de pele, se não tiver o meu cabelo, se não tiver o meu jeito. Então é importante assim, eu sempre digo, quando a gente vai para uma ovo recepção, é importante a gente entender uma coisa, né? É fazer num local em que tu te sinta confortável e confiante quanto à seleção da doadora, né? Então, assim, essa clínica demonstra preocupação em selecionar uma doadora que possa ter características físicas semelhantes às minhas. Então, como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso no protocolo que adotaram, no tempo que demora, nas características que passam quando a gente tem uma doadora em potencial, né, para oferecer. E é importante ter uma conexão com o médico, né? Tá. Como é que é essa passagem de informação? Né? A paciente tem que se sentir segura. E eu sempre digo, não se sentiu segura, nega aquela doadora. Tá tudo bem. A terceira coisa que as pessoas têm de angústia é sobre o segredo, né? Eu vou contar para o meu filho ou eu não vou? Eu vou contar para minha família ou eu não vou? Se eu contar para minha família vai amar tanto meu filho quanto ama o meu sobrinho? Será que ela vai amar diferente? Será que ela não vai amar tanto, né? Então, esse também é um medo importante sobre definir ou não definir contar para a criança e para a família. Meu posicionamento, não que eu tenha algum embasamento científico para falar sobre isso, mas a minha opinião, baseado na minha experiência, né, eu tenho que dizer que é isso, é que para a família, não necessariamente isso precisa ser dito, porque nós temos segredos em família e eu acho que tá tudo bem, né? Tem coisas que só eu, meu marido e os meus filhos a gente sabe, por exemplo, né? Eu acho que falar para a família é uma coisa muito individual de cada um. Agora, para a criança, a minha opinião é que ela precisa saber, porque todo mundo precisa saber da sua história. Né, todo mundo Isso precisa. aí, isso aí é uma pergunta muito recorrente para mim, né? É. E eu também defendo essa ideia, apesar de que eu acho que não tem certo e errado, né? Isso, não tem. Uhum. Mas eu acho que é bem importante. O que eu acho que é importante também, só contribuindo a tua fala, uma coisa é segredo familiar, outra coisa é a privacidade, por exemplo, Isso, profissional, exato, né? exatamente, pra não Eu expor, acho né. que, exatamente, eu acho que se a gente resolve, como muitas pessoas que me procuram, dizer somente entre o marido e ela, enfim, o casal ali, receptor, tá tudo certo. Agora, desde que seja muito bem elaborado e aceito e conversado em casa, para que essa conta lá na frente não chegue Exa é, chegando, isso aí, né? Então, exatamente, acho que exatamente. tudo certo, não falar. O nosso caso é público, mas assim, não quer dizer que esteja correto. Eu só fui a pioneira no Brasil a falar abertamente sobre a Uhum, concepção, eu e o uhum. Pedro. Maravilha. Talvez tenha uma contribuição enorme para, né, estarmos aqui falando mais abertamente, acho que sim, mas não é a questão de eu estar certa, né? As Uhum, pessoas uhum, tem que uhum. ver o que que faz sentido para Exatamente, para cada essa pessoa. configuração Isso aí, familiar, né? Mas eu também concordo que a maneira como a gente conta para nós mesmo é a maneira como nós vamos contar para o nosso filho, isso né? aí. E a Eu maneira me como ri tu enxerga isso, é a maneira como teu filho vai enxergar. E eu sempre exatamente, digo, né, se tu achar que isso é feio, ou tem que ser um segredo, ou que é algo que tem que ser protegido e escondido, eu, na minha percepção, eu entendo que a gente tenta esconder aquilo que não é legal, que exato. não é, né? Não é só o que extrapola a privacidade, né? E não adianta, todo mundo tem um direito, né? Não, Tem o e direito. esse filho foi tão, ele veio de um desejo tão grande que na minha cabeça, e é isso que eu tento falar para as pessoas, é a história mais linda da vida, né? A história do Henrico, a nossa história,
é a história mais linda para mim, Isso né? aí, E talvez exatamente. seja por isso que ele tenha esse orgulho desde pequeno e Exato, fale no assunto, né? Da maneira exatamente, dele. exatamente, né? Bom, então é a forma como a gente encara, né, toda essa nossa história, é Exa- a forma como a gente vai contar para os exata- nossos filhos, né? Exatamente. E eu acho que a quarta angústia, digamos assim, né, que eu vejo é desse medo do vínculo. Mas isso eu vou te dizer que eu acho que, assim, minha percepção é de que realmente o vínculo, o medo de não estabelecer o vínculo, ele é um pouco menor, né? É a percepção que eu tenho. Eu acho que muito mais está relacionado ao. Que engraçado isso, né? Eu nunca tinha me dado conta que a percepção que eu tenho é que os principais medos, eles têm, claro, a perda do material genético, mas ó, a questão da característica física, a semelhança física, e sobre o segredo tem mais a ver com os outros do que propriamente com aquela história. Que coisa interessante, né? É a Tem mais a ver sociedade, com. Hã? a sociedade. A sociedade, a aceitação, estar inserido num contexto que me aceite, né? Num grupo que me aceite. Nunca tinha me dado conta disso, mas é interessante. As angústias estão mais relacionadas ao que os outros, ao outro, do que propriamente eu na minha relação com o meu filho, É, né? aí entra, doutora, aquela coisa do preconceito e dos tabus, Claro. né? Sim, exatamente. Tabus. Preconceito, exatamente. Então eu vou falar uma frase que a minha psicóloga botou o dedo na minha moleira na época e eu aos prantos eu respondi para ela. Ela olhou para mim e disse assim: "O que que é importante para ti, Karina? O que que realmente importa?" E ali eu respondi com muita dor, assim, com choro muito assim forte mesmo, que o que eu queria, o que era importante para mim, era ser mãe, né? E ali ela disse: "Você está pronta, meu amor. Você está pronta." Né? Então, Uhum. quando me perguntam, eu faço essa mesma pergunta para as pessoas: o que que realmente importa para vocês? Né? O que que faz sentido? O que que está dentro da tua alma? Qual é o desejo mais latente? Né? E a pessoa faz isso, e isso faz a gente pensar, né, doutora? Quando tu abre o espectro para ser mãe com outras possibilidades, com outras possibilidades, é porque tu está preparada para ser mãe. Agora, se for só ser mãe com o teu óvulo, realmente, talvez a gente não consiga. Exatamente. Isso entra numa pergunta que eu ia fazer para você. O que que os pacientes devem conversar com os especialistas sobre recepção de gametas? E essa transparência, essas possibilidades que você está falando, trazendo agora para o nosso episódio, é o que precisa ser falado. Tem que existir esse diálogo, né? Tem que existir essa transparência para que você e essa paciente, essa família estejam na mesma página, né? Mas aí eu vou te dizer uma coisa, tá, Karina? É, quem vai fazer essa conversa? Isso é uma coisa importante, né? Essa conversa que eu tô falando aqui agora, ela não é um assunto comum nos consultórios, por vários motivos. Porque a consulta não tem como ser tão demorada. A gente está conversando já aqui há algum tempo e tu fez ovo doação. Imagina, eu tô com um casal que eu tô falando a primeira vez sobre ovo doação. Então, às vezes a consulta não consegue ser demorada. Muitas vezes o médico, por uma questão de perfil, né? Ele é mais técnico. Então, ele vai falar do quê? De chances, como funciona a escolha da doadora, o match com a receptora, como é que vai ser o contato, quanto tempo vai demorar, quanto que vai custar, quais são os procedimentos que a receptora faz, o que que a receptora não precisa fazer, que quem vai fazer é a doadora, né? E às vezes não tem
uma sensibilidade, uma experiência do médico em abordar os aspectos emocionais. Que assim, é a emoção que faz uma mulher se desprender, um casal se desprender e ir para a ovodoação. É falar sobre exemplos, é elaborar esses processos. Então, o que que eu sinto assim? Eu sinto que ainda tem muitos serviços que o médico precisa ele falar sobre isso, seria o ideal, porque a paciente confia no médico. Ela confia nele. Ela foi lá por causa dele, né? Então, o ideal seria, mas ok, eu não tenho essa facilidade, ou eu realmente não, eu acho que o que interessa é a taxa só. Aí a clínica precisa ter Um uma psicólogo. estrutura, exatamente, que possa abrir ou uma psicóloga ou alguém da enfermagem que tenha mais essa abordagem, né? Mas o que eu vejo muitas vezes é que, por exemplo, existem alguns serviços que acabam fazendo só ovo doação e ovo recepção quando vem uma demanda espontânea da paciente. Ela se senta ali na frente e diz: Eu vim para ovo recepção. Tá, mas é aquela paciente que tem uma chance de 5%. Ninguém vai falar com ela sobre ovo recepção. Ninguém vai falar para ela o que é 5%, é uma em 20. E isso chega muito até mim, né? Tipo, a pessoa chegar e dizer, cá, eu ainda quero com os meus óvulos, eu tô com 46 anos. Aí eu falo, tá, mas a tua clínica não falou ainda sobre uma possibilidade chamada ovorecepção? Não. Eu digo, então eu sou a primeira a te apresentar isso? É, eu te achei no Instagram, te achei no Google, te achei não sei aonde, Isso. entende? Muito Então, triste. assim, é muito triste isso, sabe? É, eu acho que realmente Triste, e eu vou te dizer que feio também, né? é surreal, né? Mas, enfim, é o que eu digo para elas, olha, aí entra o que você estava falando, que eu acredito muito. O papel de uma psicóloga, né, de um apoio emocional para uma recepção de gametas ou uma doação de gametas, eu não consigo desvincular Uhum, a doação e a recepção de gametas sem um apoio emocional de uma psicóloga especialista em reprodução assistida. Eu sempre falo isso porque eu acho que faz a diferença também, né? Porque uhum, falamos a mesma língua, uhum, uhum. diferente de uma especialista que pode ser muito boa no que ela faz, uma baita psicóloga, mas ela não sabe todo esse universo que nós estamos Ah, falando aqui. uhum, Né? uhum, Então, acho que é de extrema importância essa escolha da psicóloga, e muitas vezes vocês têm essa equipe multidisciplinar na clínica, né, uhum, doutora? uhum, uhum, Facilita o exatamente. processo, né? Uhum, Doutora, me exatamente. diz uma coisa, vamos falar aqui de criopreservação, é um fantasma para nós tentantes, né? A Uhum, gente sempre fica pensando que ao descongelar, a gente congela e ao descongelar a gente vai perder nossos embriõezinhos e tal. Então, assim, uhum. essa criopreservação, seja de óvulos ou de embriões, como é que ela funciona? Porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso. E as chances de sucesso nesse, por exemplo, nesse descongelamento, né? Bom, quando a gente fala de congelamento, na verdade, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar que o paciente não pensa, não tem esse entendimento, esse alcance, porque não é uma realidade dele, né? Mas sempre que eu falar de congelamento, eu tô falando de uma peça-chave, né? Eu tô falando do embriologista, né? E o embriologista, eu tô falando daquele laboratório, aquele laboratório, estou falando daquela clínica. Então, o que eu vou falar aqui é entendendo que aquele embriologista, aquele laboratório, aquela clínica tem bons resultados. Porque a gente não, quando a gente fala de laboratório e fala de clínica, eu posso ter, olha, o esperado, a média é isso. Eu vou ter laboratórios que têm um resultado acima da média, porque tem todo um complexo ali, um médico experiente, né? Tudo isso e junta e tem taxa de gravidez maior. A média é essa, mas eu tolero até aqui. Então, esse aqui é o espectro. O que que seria ideal? Que todo mundo tivesse aqui, né? No mais alto, né? Então, quando a gente fala de congelamento, o que eu vou te falar aqui é do que a gente espera na média. Então, quando a gente fala de embriões,
A taxa de perda de embriões, por exemplo, eu na clínica, eu tenho uma taxa de 0,5% de perda de embrião. Então, assim, eu não tenho problema. Se eu perder um embrião no descongelamento, eu posso praticamente te assegurar que o problema estava no embrião. O embrião não conseguiu resistir porque o embrião já não tinha uma qualidade boa, né? Então, quando a gente fala de congelamento e descongelamento de embrião, não tenho dúvida nenhuma que assim, se a clínica tiver um mínimo de cuidado, sobrevivência é próxima a 100%. Não precisa ter medo. Inclusive, hoje a gente já sabe, né, que o congelamento de embriões está associado a uma taxa de gravidez maior, não porque se congela o embrião, mas porque eu preparo o endométrio num ciclo diferente àquele que eu estimulei para coletar os óvulos, né? Então, congelamento de embriões realmente eu acho que não é um problema. A grande questão é falar de congelamento de óvulos, que essa sensibilidade do congelar e descongelar, ela é muito maior do que quando a gente fala de embriões. Por exemplo, quando eu vou congelar um embrião, um blastocisto tem 120, 130 células. Então, digamos, né, vou fazer uma analogia, um exemplo aqui meio grosseiro, mas que dá para entender. Se eu tenho 120 células, por exemplo, e eu estou lá descongelando e a minha agulha raspa num grupo de células, por exemplo, ou raspa, ou o meio de descongelamento não funcionou bem, ou o embriologista espirrou na hora que estava descongelando, sei lá, eu perco 5, 6 células. Mas ele tinha 130. Quando eu vou congelar ou descongelar um óvulo, se eu perder uma célula, eu perdi o óvulo. Então, quando a gente fala de congelamento de óvulos, principalmente, é muito importante que ao escolher a clínica que a gente vai congelar os nossos óvulos, que ela tenha resultado de gravidez em óvulo descongelado. E para ter resultado em óvulo descongelado, eu tenho que ter um bom programa de congelamento e um bom programa de descongelamento, porque eu posso ter um congelamento perfeito e um descongelamento que põe tudo a perder. Eu posso ter uma embriologista que descongela perfeitamente, mas ela pegou uma palheta que quem congelou foi uma embriologista que não tinha tanta expertise no congelamento. Então, assim, o congelamento é para ter bons resultados em boas mãos de embriologista. Eu espero que tenham tirado as dúvidas, que isso tenha feito sentido para quem ainda não disse sim a esse tratamento belíssimo, que traz esperança, que traz é, consigo muitas dúvidas, mas depois de sanada essas dúvidas ou de aceitada essas dúvidas, a coisa parece que flui no tempo certo. Às vezes as pessoas demoram um pouquinho mais, outras pessoas menos. Às vezes essa forma de parentalidade não é para mim, né? E tá Exato, tudo certo. A tá gente tudo bem. precisa realmente dar voz aos nossos sentimentos, né? Entender e estar preparada, pessoal, não é estar sem questionamentos, né? Eu acho que é super importante. Vai com medo, porque não existe uma tentante, uma Exato. família tentante ir sem medo nenhum. Ah, agora, e não estou falando nova doação, óvulo-recepção só, eu digo no Qualquer tratamento de tratamento. fertilização em si, de óvulos próprios, por exemplo, né? A gente não tem garantia, mas a gente tem chances aumentadas. E isso a medicina reprodutiva trouxe para nós, não é Exatamente. mesmo? A ciência, a tecnologia, agora tem aí a inteligência artificial, tem os nossos médicos que estão aí todos os dias trazendo nossos sonhos para a nossa realidade, com muita dedicação. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está dando informação de qualidade para vocês, né? A gente está falando de uma medicina informativa, Uhum. né? E isso não tem preço, porque isso foi o que me faltou na minha época, não é E que verdade? bom que tu conseguiu elaborar tudo isso, né, com quem estava te assessorando, porque realmente, né?
esse nosso momento assim, né, digital, é, assim, essa informação é algo incrível e posso te dizer assim com toda certeza que a minha forma de trabalhar é muito melhor hoje do que era há 7 ou 8 anos atrás, em que não tinha tanta informação, né? Então a informação tá aí, é um monte de coisa e isso a gente tem que usar para o nosso desenvolvimento, né? E para a gente ser mais feliz. Não, e traga informações para a sua jornada e simplesmente filtre as informações, porque Exato. na internet tem muita gente maravilhosa e tem gente É, muito prometendo coisas que é, não podem cumprir. exatamente. É Né? Então verdade. é importante a gente filtrar, a gente saber quais são as coisas que realmente, né, estão fazendo com carinho, com dedicação, porque essa informação, como eu falei, me faltou e a gente está aqui para ajudar vocês. Vocês não estão sozinhos nem sozinhas, tá bom? Doutora, muito obrigada pelo teu conhecimento, pela tua generosidade, pela tua empatia, que eu acho que isso é fundamental na nossa jornada de paciente da reprodução humana, né? Assistida. Obrigada de coração, viu? Obrigada e parabéns por todo o trabalho que vocês vêm fazendo, tá, Karina? Ah, eu que Muito agradeço por lindo. estarmos Vocês estão juntas. espalhando amor. Obrigada, doutora. Um beijo Tá? Um bem beijo. grande. Tchau, tchau. Um prazer sempre falar contigo.